Muito boa noite! Feliz terça-feira para você que está chegando agora. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Minha gratidão imensa por você estar aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que assola muita gente no nosso, aliás, no nosso país não, na nossa sociedade hoje, no mundo, que é a depressão. É um tema um tantinho pesado, mas ele é extremamente necessário. A gente precisa falar do que é importante para a partir dessa conversa possibilitar a cura, que é o mais importante. Então, se você está chegando e vai assistir só a reprise, você já sabe, passa um pouquinho, uns 5 minutinhos aí, que é o tempo da galera ir entrando e a gente começar o nosso papo. Gomides, boa noite. Dijane, bem-vinda, bem-vindo. Tomar uma aguinha aqui, eu tinha pego a garrafinha já para tomar. Se vocês tiverem, Bruninha, olá! Se vocês tiverem alguma dúvida também, já vai pensando, já escreve, já manda. Outra coisa muito legal, tá vendo esse aviãozinho aqui no meio? É a partir dele que você consegue encaminhar essa live para outras pessoas a partir das mensagens do Instagram. Isso é muito legal, porque eu tenho certeza que você pode compartilhar aquilo que uma pessoa de repente precise, tá bom? É muito importante quando a gente entende que existe uma mensagem atrás daquilo que a gente está vivenciando, aprendendo, e permite que outras pessoas vivam também essa mensagem, encontrem essa medicina. Todos somos medicinas. E esse mal que paralisa a vida de muitas pessoas, que é a depressão, ele tem matado também. Não é à toa que a gente está no mês de setembro, que é o mês oficial da prevenção ao suicídio, porque realmente a depressão ela é como se fosse a porta de entrada para o pior, sabe? Chega um momento que você tá tão paralisado na vida, tá tudo tão sem graça, tá tudo tão travado, tá tão morno, profundamente doloroso, que muita gente opta por tirar a própria vida. Isso que é um problema. Bom, eu também vou pegar aqui o aviãozinho enquanto isso e encaminhar para, deixa eu ver, 10 pessoas. Eu vou encaminhar para um monte aqui. Quem for entrando, eu vou encaminhando. E vocês também aproveitem, já vão fazendo isso. Mandem essa mensagem. Permitam que outras pessoas também recebam essa mensagem a partir de um gesto seu. Eu costumo dizer que, às vezes, a única coisa que a gente precisa num momento de desafiador, de dificuldade, é de uma luz. E muitas vezes aquela ação, aquela atitude que você não tem, era a luz que a pessoa precisava na vida dela. Era a luz que a pessoa precisava na vida dela, para se dar a oportunidade de sair daquele lugar onde ela está, ou de onde ela estava, né? Que a ideia é que saia. Mais um pouquinho. E vocês me contem como é que estão, me mandem mensagens aí também. Quero saber tudo de vocês, quero saber como está a semana, quero saber se você tem alguma dúvida, se você já passou por depressão, se você conhece alguém que já passou. Eu já passei, já compartilhei isso aqui com vocês e não foi nada fácil, foi extremamente desafiador passar por isso. E para quem tem uma certa inteligência emocional mais trabalhada, é mais fácil, né, de você identificar aquele ponto em que você está e buscar ajuda. O mais desafiador é quando você não tem essa inteligência emocional e você não tem a quem pedir socorro. Compreende o desespero de quem não tem para onde correr, para quem pedir, para quem procurar? E essa causa, só para vocês entenderem, tanto da depressão quanto do suicídio, ela é uma causa que me afeta profundamente. Primeiro porque dentro da minha família algumas pessoas já tentaram, eu já sofri de depressão, então eu sei como é ruim você não ter desejo de fazer nada na sua vida, você não ter ânimo para dar o próximo passo. Muitas vezes quem está em depressão num quadro mais grave não tem nem aquela coragem de escovar os dentes, de tomar um banho, de cuidar da própria higiene. Faz sentido para vocês? Conseguem entender quão desesperador isso pode ser? Bom, eu preparei um conteúdo aqui para vocês um pouquinho mais denso hoje.
Eu espero que vocês gostem. A gente vai entrar principalmente dentro da técnica do Corpo Explica, que é a lógica da vida. Eles apresentaram esse ano em janeiro, eu estive com eles numa conferência científica que eles fazem anualmente. E foi muito interessante, todos os dados que eles tiveram, eles estudam demais, tem um trabalho de pesquisa muito intenso, muito forte, e eles trouxeram informações extremamente importantes. O Corpo Explica, se vocês... Me conta aqui se vocês já conhecem a metodologia técnica. Se não conhece, me fala aqui, ou se conhece, enfim. Qual é o estudo do Corpo Explica? Cada corpo, cada formato de corpo, traz consigo as respostas da história. Então, durante a fase de mielinização da coluna vertebral, que vai desde a concepção do feto até os 5 anos de idade, durante todo esse processo da mielinização da coluna vertebral, os acontecimentos e a forma como aquele bebê e aquela criança interpretam as informações, elas são registradas no corpo. Dependendo do período, da idade que essa criança tem e da sensação que ela teve, daquela situação que ela viveu. Então, esse é o Corpo Explica. Através do formato do corpo, eu consigo entender a história. Eles fizeram um levantamento com as pessoas que... Oi, Ivan, bem-vinda! Eles fizeram um levantamento com diversos perfis corporais, que é a metodologia deles, é análise corporal e comportamental. Eles foram ligando os pontos, saca? Do padrão, qual determinado formato de corpo se liga com qual tipo de doença, qual é o ganho indireto, quem ganha mais, quem perde mais, quem dentro dos padrões de qualidade de vida e níveis de depressão acaba sofrendo mais. Enfim, tem dados interessantes aqui pra gente. O que é importante lembrar sobre depressão? Primeiro, depressão não é mimimi. A depressão ela pode realmente paralisar a pessoa. É não ter aquele ânimo de vida, aquela força vital que faz a pessoa se mover rumo a alguma coisa. Porque ela tá tão profundamente machucada que ela não consegue sonhar. E uma pessoa sem sonho não tem motivo para viver. Não tem pelo que lutar e realizar. A depressão, o pior é isso, ela paralisar realmente a vida das pessoas. Se você convive com alguém que tem a depressão, entenda uma coisa de uma vez por todas. Não adianta ficar com frasezinha pronta, sabe? Motivadora. Olha, você precisa lutar, você precisa sair dessa, você tem que se mexer, faz alguma coisa. Isso só vai provocar na pessoa que está passando por aquele problema mais dor e mais culpa. Acaba piorando ainda mais o quadro que ela está vivendo. Então, sempre que você tiver oportunidade, dê apoio, esteja junto. O desejo da mudança, da cura, ele tem que vir realmente da pessoa que está passando por isso. Não depende de nós. Por mais que a gente queira realmente ajudar a pessoa, não depende de nós. Então, é importante não minimizar a dor do outro. Entender que se ela está passando por aquilo, é a dor dela. É a forma que aquela pessoa lida com a dor. Só cabe a nós, quando estamos próximos, tentar de alguma forma iluminar o caminho. Estender a mão, observar para ver qual é o nível de depressão da pessoa, se ela realmente está num nível de tristeza profunda ou é algo muito maior, que realmente precisa de uma intervenção médica, de tratamento, um psiquiatra, um remédio. Então é importante, se você está perto, observar qual é o momento. Olha que absurdo, cara, 1 em cada 6 pessoas já sofreram ou sofrem ainda desse mal que é considerado o mal do século, que é a depressão. Para pensar, você olhando ao seu redor, 1 a cada 6 pessoas, se não passaram, vão passar por isso. Isso é chocante, não? Outro detalhe importante, se você mora em cidades, em centros urbanos, 46% das pessoas que sofrem de depressão estão, ou melhor, dentro das pessoas que vivem em centros urbanos, esse número sobe para 46%. Imagina só que tenso, metade da população em um centro urbano praticamente convive e tenta sofrer e transcender os limites e as dores da depressão diariamente. Cadê? Deixa eu só ler a mensagem aqui.
Ah, Bru, tá na estrada. Lutei essa batalha e sei que não é fácil, fui a fundo. E depois das internações e muita luta, estou aqui firme e forte. Isso que é mais legal, tá vendo, gente? Tem solução. Por mais que seja doloroso, por mais que seja desafiador, se você tem um tratamento, um acompanhamento profissional, com pessoas que tenham a sensibilidade mesmo de atender as necessidades daquela pessoa naquele momento, é super possível você sair. Flávio aqui. Eu acompanhei minha ex-mulher em toda a sua depressão e observei uma coisa. Quando estamos muito perto e muito apegados no momento da depressão, percebi que isso acaba influenciando quem está ao lado. Mas isso depende também, Alisson, da maturidade. Maturidade eu acho que não é bem a palavra, mas da inteligência emocional de quem está acompanhando essa pessoa. Porque é natural que vai interferir, não tem como não interferir. É uma questão também de padrões energéticos, a forma como que a pessoa age dentro de casa, principalmente sendo a sua esposa, quer dizer, tá num núcleo muito próximo familiar. Se você não tiver a sensibilidade de entender de onde surgiu essa depressão, e é aí que mora a chave, entender de onde surgiu a depressão. No evento, na Conferência Científica da Lógica da Vida em janeiro desse ano, eles trouxeram o que não pode ser chamado de cura, mas uma forma como você minimizar a depressão na vida da pessoa, que é entendendo onde mora o abismo, onde surgiu aquela depressão, porque quando você estuda a estrutura da vida da pessoa, como foi a infância, desde quando ela está doente, quais são os padrões que se repetem, você consegue chegar no que eles chamam de fundo do abismo. Quando chega no fundo do abismo, seria como que onde o trauma foi gerado, onde aquela dor foi adquirida, aquela ferida foi adquirida. Quando a gente consegue chegar no fundo do abismo e entender aquele padrão das camadas daquele abismo, aí a gente consegue transcender e, através de uma troca justa, como eles chamam, tirar a pessoa daquele quadro de depressão. Outro dado curioso para nós mulheres, o que é curioso, mas não é bom, né? Diga-se de passagem. A depressão, ela é mais frequente nas mulheres, 3 vezes mais que os homens. Quando a gente traz esse dado para o suicídio, as mulheres, elas têm depressão e elas tentam suicídio 3 vezes mais que os homens, e os homens, eles conseguem cometer suicídio 3 vezes mais que as mulheres. Qual é a diferença? As mulheres sofrem mais de depressão e da tentativa, então o número dentre as mulheres é maior, mas os homens, por escolherem formas mais letais de atentarem contra a própria vida, eles concretizam o suicídio com mais frequência do que as mulheres. É absurdo, mas essa é uma doença que, se você for parar para observar ao longo da sua vida, com toda certeza você conheceu alguém, conviveu com alguém, isso quando não teve dentro do teu próprio núcleo familiar, este quadro, não só de depressão, mas muitas vezes de uma tentativa de suicídio, que é o ápice mesmo da doença. Outra diferença importante, depressão e tristeza são coisas diferentes. A depressão, ela tem um quadro de tristeza profunda, mas estar triste não é estar deprimido. Eu posso estar triste porque, sei lá, porque o meu cachorro pegou carrapato, eu posso estar triste, ok, tudo bem. Mas isso não quer dizer que eu esteja deprimido. A depressão, ela realmente é uma doença e ela traz uma paralisia na vida da pessoa que precisa de muita atenção para quem está perto e para quem está vivendo por isso. O subconsciente, ele vai agindo na sua vida a todo momento, enquanto você não acha. Lembra essa marquinha do fundo do abismo que fez gerar a depressão lá atrás na tua primeira infância? Enquanto você não achar a raiz dessa depressão, a raiz onde tudo começou, o seu subconsciente, mesmo que você não faça a ideia do que está acontecendo, ele vai determinar as suas escolhas e vai te colocar no caminho para que este padrão se repita. Enquanto você não observa o que aconteceu, não identifica e não cura aquela criança que ficou machucada lá atrás, naquele fundinho do abismo, o adulto, ele não se recupera. Toda doença, ela tem uma justificativa para ser, não tem nada errado.
E o que é muito legal? Avaliando energeticamente, espiritualmente, ou quando você olha realmente a ciência, que é o que o corpo explica, traz pra gente, você entende que não tem nada errado. As coisas realmente elas acontecem da forma que elas têm que acontecer. E a doença, ela é sempre uma projeção energética da pessoa como um sinal. A criança, num adulto, uma criança ferida, ela não tem condições de falar o que está acontecendo, mas ela tem condições de, pelo teu subconsciente, gerar e materializar doenças que vão agir em você mesmo na vida adulta. Por isso é importante olhar o fundo do poço e onde tudo isso começou. Sabe aquela castração que as crianças passam? De muitas vezes os pais falarem, engole o choro, para de falar. É uma castração e tudo isso vai trazendo, sabe? Aquele engolir sapo que traz o engolir sapo, o que mais? O engolir a raiva, engole o sentimento, não fala. Ah, não foi nada, perdoa. Quantas vezes você, se você é mãe, se você é pai, se você convive com as crianças, quantas vezes a gente já olhou para as nossas crianças e falou isso mesmo? Ai, para, olha isso aí, ó, tá com gracinha, tá com historinha. Ai, cala a boca, olha isso, olha o que você tá falando. Quantas vezes, só que a sensação, como a criança interpreta a situação que ela passa, é que é o problema. É isso que vai gerando aquele fundo de abismo que vai criando camadas ao longo da vida, até chegar no momento na vida adulta, ou muitas vezes até mais cedo que isso, que é mais grave ainda, chegando no momento em que ela não tenha mais controle disso. Mas foi tanto tempo engolindo, foi tanto tempo aguentando aquela castração, aquelas críticas, os traumas, os abusos, que aquilo reverbera no teu corpo e na tua mente. Lembrem sempre disso. Toda doença, ela existe para trazer uma mensagem, ela tem um recado, ela tem algo que ela precisa mostrar. É uma criança ferida lá atrás, a grandíssima maioria das vezes. É uma criança ferida que está ali tentando se comunicar e como ela não consegue falar, ela usa o teu corpo para trazer os recados que você precisa. Assim como aquela menina que foi criada como um menino, sabe aquela história antiga? Né? Ai, mas eu queria tanto um menino, veio uma menina. Aí a menina cresce dentro dela aquele desejo de ser uma menina muito mais forte do que ela precisa ser. E aí ela sufoca o feminino dela. Aí chega na vida adulta, ela é uma mulher que tem problemas com a sexualidade, que tem problemas com o aparelho reprodutor, tudo porque energeticamente lá atrás ela foi sufocando essa energia feminina que ela tinha e isso reverberou na vida adulta. O que também gera uma depressão, porque imagina só, essa menina sofreu um trauma lá atrás, que criou uma dor, gerou uma dor. Na vida adulta, isso trouxe para ela uma doença. Aí, de repente, eu quero viver uma vida melhor, eu quero me relacionar com alguém que tem uma vida saudável, um relacionamento saudável, eu quero ter um filho, só que no meu corpo eu tenho uma criança machucada, um feminino sufocado ali dentro, gritando, pedindo por ajuda, e que se não tiver a sensibilidade realmente de entender que aquilo precisa ser olhado com atenção, muitas vezes a pessoa traz isso ao longo da vida. E aí acaba, por conta desse histórico, não conseguindo manter um relacionamento saudável, não conseguindo ter uma família saudável, um parceiro, uma parceira de vida. A principal arma que a gente tem para qualquer doença e também para a depressão é que por se tratar de uma doença mental, é muito mais desafiador para as pessoas, porque muitas vezes você não tem consciência, se você não tem habitualmente aquele trabalho de meditar, de se questionar, de se aprofundar nos seus pensamentos, nos seus padrões, de se questionar o que você está sentindo, de entender aquilo que você está passando. Se você não tem esse hábito de se observar, é muito pior, porque você não cria aquele costume de buscar a autocura, de entender onde você precisa de ajuda e trazer o remédio para aquela dor que você vive naquele momento. E principalmente, observem os padrões. Existem situações que se repetem ao longo da vida. Então, uma pessoa que foi abusada agora aos 30 anos de idade e ela também foi abusada aos 15, com certeza ela foi abusada quando ela era uma criança? Sim e não.
a interpretação da criança e a sensação que ela teve de abuso é que gerou o fundo do abismo. Consegue entender a diferença? É a forma como a criança interpreta aquela situação naquele momento que ela passa por aquilo. E aí, ó, aquela criança que tá ali machucada, que não foi curada, ela vai passando ao longo da vida por situações que tragam para ela aquela mesma sensação que ela viveu lá atrás, como um sinal de alerta mesmo. Olha, eu preciso de atenção, eu preciso ser cuidada, eu preciso ser curada. Então observem, o melhor hábito que a gente pode ter na vida é realmente de se auto-observar, entender o que machuca, qual é a dor, quais as sensações que estão ao longo da vida reverberando. A depressão, ela sempre vai vir de algo que não está funcionando bem. Vou tentar desenhar para vocês, para ficar mais claro. Então vamos lá. A gente tem as duas perninhas para a gente caminhar. A perninha do trabalho, do financeiro e a perninha das relações. Se você não tem, ou melhor, se você tem alguma dessas duas pernas passando por algum problema, isso vai reverberar no teu corpo e na tua mente. Conseguiu entender? Tá claro? Vão me mandando mensagem aqui só pra eu ver se eu tô falando tudo muito enrolado ou se vocês estão conseguindo entender. Mas consegue entender? Ó, isso aí. Se você não tem equilibrada o seu lado financeiro, o seu propósito, a forma como você entrega o seu servir no planeta Terra, a forma como que você se doa, serve o planeta e serve as pessoas, a forma como que você ganha dinheiro. Cara, tá na hora da gente parar de ser hipócrita e achar que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante sim, assim como as relações. Então é o que a gente chama de perna direita e perna esquerda. Perna direita é a perna do dinheiro, perna esquerda é a perna dos relacionamentos e da sexualidade. Se uma das duas não estão legais, você vai trazer isso para o teu corpo e para a tua mente. Então toda doença, ela vem trazer um recado e reverberar, materializar algo que está errado em uma dessas duas situações. Entenderam? Vânia, bem-vinda. Aninha, entendeu? Jânio, Camila, bem-vinda. Então é isso. A necessidade, lembra que eu falei que aquela criança ela foi sufocada, ela foi castrada lá atrás? A necessidade de colocar isso para fora, ela é extremamente importante. Você tem que colocar para fora aquilo que te sufocou. Você tem que olhar para essa criança que está machucada, entender onde ela se sentiu ferida, qual foi a sensação que gerou esse fundo de abismo e botar para fora literalmente, saca? Uma criança que não foi protegida, ela não tem como sentir todo esse amor do mundo. Ela não tem como doar aquilo que ela não recebeu. Se ela é uma criança ferida, ela só vai ter dor. E é essa dor que vai gerar uma depressão. É essa dor que vai fazer com que ela paralise e perca o amor e o prazer na vida. Compreende? Então observem. Olha a sua história. Dá uma fuçadinha em tudo que você viveu. Como era a relação com seu pai? Como era a relação com a sua mãe? Existem, infelizmente, adultos doentes criando crianças que se tornam adultos doentes também, por conta da educação que elas receberam. Não é algo muitas vezes proposital. É óbvio que o adulto mal intencionado também, não vamos tirar isso, tá? Não dá para romantizar todas as situações. Mas, em geral, são adultos doentes que também não tiveram essa atenção e esse cuidado, que multiplicam isso, que passam para frente esse conhecimento que não é correto para os seus filhos. E esses filhos acabam sendo adultos doentes e reverberando isso na sociedade quase que perpetuamente. Só financeiro? Também financeiro, Dijane. Também financeiro. É que vamos entender assim, olha. O dinheiro, ele é resultado de algo que você entrega. Ele é uma energia. Você recebe essa energia, dinheiro, por uma energia que você entrega diante do seu servir, aquilo que você faz, aquilo que você entrega para o mundo, como você serve as pessoas. Vou tentar exemplificar para ficar mais claro. Imagina uma pessoa que só escolheu medicina
porque os pais encheram o saco dela, porque ela tinha que fazer medicina, porque era uma tradição de família. E aí ela vai e faz medicina, porque já é tradição da família. Só que ela não tá feliz fazendo medicina. Então ela pode ter dinheiro, uma vida financeira até que estável e saudável, só que a forma como ela ganha o dinheiro não é uma forma saudável. Conseguiu entender agora? Fez sentido para você? Cris, bem-vinda, Cris. Fez sentido? Então o financeiro nesse quesito, é a forma como você ganha o dinheiro e a forma como você entrega o teu servir. É sempre uma troca de energia. É um movimento fluido de dar e receber. Legal. Coincidências não existem. Marquem, registrem essa informação aí na cabecinha de vocês. Coincidências não existem. Coincidências são evidências. Coincidências são evidências. Ah, eu já fui assaltada 3 vezes. Nossa, só no último ano você precisa ver, fui assaltada tantas vezes. Aquele medo de ser roubada, aquele medo de ser... Não, não também. Aquele medo de ser roubada, ele vem de lá atrás. Alguma coisa que aconteceu que fez com que a pessoa se sentisse lesada, roubada, ferida, e a criança ferida vem aqui na vida adulta e vai fazendo esse movimento até que você acorde e olhe para isso que aconteceu. Coincidências não existem. Coincidências são evidências. Prestem atenção em cada uma delas. Quando você presta atenção no padrão, você identifica o padrão, aquilo que está se repetindo, aí você consegue achar. É como pegar aquela pontinha do novelo de lã, saca? Que aí você começa a puxar e desenrola todo o resto. Vamos lá. Outra coisa legal para você pesquisar isso, tá? Na sua mente e nos seus padrões. Observa qual foi o gatilho? Quando você começou a ficar doente? Qual foi o momento em que a depressão te afetou mais? Qual foi o momento que começou a doer a ponto de paralisar? O que aconteceu na sua vida naquele momento em que a doença se tornou mais grave? Dentro daquela situação que foi um disparador, um gatilho disparador para a tua doença, você consegue achar um padrão dentro da sensação. Por isso que colocar o coração na vida é importante. Porque quando você começa a se perguntar o que eu senti, em que momento isso aconteceu, e você traz para dentro de você as próprias perguntas, entendam o seguinte, não adianta você ir num psiquiatra querendo que ele entenda tudo que está acontecendo com você. Ele não tem esse poder. A única pessoa que tem todas as respostas de fato é você mesmo. O que um terapeuta, um analista faz? O que eu faço quando eu estou na frente de um cliente, de um paciente, de um coach, enfim? O que eu faço? Eu vou induzindo essa pessoa a chegar nas suas próprias respostas. É só a inteligência de como fazer as perguntas, porque na verdade as respostas, elas já estão dentro de você. Não é só eu pegar um receituário, colocar um remédio tarja preta e vai ser feliz. Onde mora a raiz dessa doença? Onde é arrancar a erva daninha, onde tudo começou, arrancar e colocar para fora. E aí você consegue ter uma vida adulta mais saudável, tirando o disparador de gatilhos. Porque aí você já entende qual foi a sensação que disparou aquela doença em você, que fez com que você se sentisse paralisado, e a próxima vez que você viver uma situação que te faça relembrar essa sensação e esse padrão, você mesma já tem a capacidade de parar, respirar, entender o que você está sentindo e saber que se você não tiver a inteligência de parar essa situação, de respirar mesmo, de entender que aquela sensação vai disparar uma sensação que não é... vai disparar uma doença e um padrão de momentos que não são legais. Quando você tem essa inteligência, aí você consegue parar com tudo isso. Entenderam? Cleo, bem-vinda! Saudade de você, menina. Quanto tempo? Beatriz. Bem-vindos a todos, bem-vindos e bem-vindas, né? Como eu disse, esse é um mal que assola muito mais mulheres do que homens. E muito se justifica também por conta de como as mulheres são exigidas hoje na sociedade, né? É a mulher que trabalha, é a mulher que lidera, é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que dá conta da casa, é a mulher que dá conta do marido também de fazer amorzinho à noite.
é muita pressão para um ser humano só. Não que não existam homens que passem por isso, tá? Não tô querendo passar pano, não. Eu sei que existem. Mas, em geral, as mulheres, elas sofrem muito mais por terem muito mais... Como é que a gente fala? Me lembrem vocês. Me lembrem vocês. Como é que fala do horário de trabalho? Turno. Vou falar que é turno mesmo. As mulheres, elas têm muito mais turnos e mais responsabilidades. Quando você tem muita atenção para dar para fora, o que é super natural da energia feminina, quando você tem uma demanda muito grande energética de doar, de se doar para o outro, é natural que você em algum momento esqueça de você mesmo. Se você se ocupa com tarefas, como a Dijane bem falou, você não cuida de si mesma. Se você não está bem com você mesma, não adianta querer se doar. A cura, ela tá dentro da gente, as respostas estão dentro da gente, e é a partir do nosso próprio bem-estar que a gente consegue ajudar outras pessoas. A gente tem que ter muita atenção com a nossa saúde, gente. Tudo o que nós sentimos, tudo o que nós passamos, é uma pecinha do nosso quebra-cabeça. E é importantíssimo a gente ter esse carinho de se olhar e identificar. E se precisar pedir ajuda, faça isso com amor. Se ajude, se acolha. Peça ajuda para alguém que venha trazer para você uma luz daquela que você não enxerga. Quando você está dentro de um problema, é muito mais desafiador você conseguir enxergar a totalidade daquilo. Quando alguém vem olhando de fora, eu falei isso na live semana passada, quando você se distancia da ilha e você consegue entender o cenário de forma mais completa, mais ampla, aí a coisa muda de cenário. Uma pessoa que se distancia da tua dor e ela consegue identificar aquilo que você está passando, ela consegue nossa senhora, travei língua agora, te direcionar numa solução, para que você consiga sair daquele problema que você muitas vezes nem sabe nem onde começou lá no passado. Pluralidade de atividades em sua jornada. É isso, Cléo. Muitas. Ó, vocês lembraram, ainda bem que vocês estão atentas aí. Mas é a jornada de trabalho, é a jornada familiar. Aí estuda. Eu já tive uns perrengues aí na vida que era trabalho durante a semana, trabalho final de semana, porque não tinha muito horário, nada certinho para cumprir. Fazia faculdade, estudava, cuidava de filho. Meu Deus do céu, que momento eu cuidava de mim? Sorte que, né, sempre gostei muito desse tema de autoconhecimento, autocuidado, autoamor. Sempre busquei muito isso, até por conta da espiritualidade que em mim sempre foi muito forte. Mas eu também passei vários perrengues reais, de passar por uma frustração tão grande, um momento tão forte de dor, de realmente precisar me distanciar. Mas é diferente uma depressão crônica, algo que você tenha e que retorne sempre e que te traga pensamentos de atentar contra a própria vida, de se machucar. É diferente esse tipo de depressão daqueles momentos que você precisa ficar mais isolado. Essa é a diferença. Eu já tive depressão e já tive esse momento de ficar parado e reavaliar. E aí tá tudo bem. Você dá uma distanciada da coisa, neste momento preciso reavaliar a rota, entender o que está acontecendo e segue o baile. A gente se cobra demais em fazer para os outros com perfeição e esquecemos que temos que ter esse autocuidado. Cleo, não é só você. As mulheres em si são quem mais sofrem nesse sentido. Porque já é da energia feminina o doar, o servir, o nutrir, o cuidar. E aí quando as pessoas vêm, é muito fácil para a mulher dar o colo e esquecer da dor que tá segurando nas costas, da merda que tá carregando ali, de tantas coisas, dos perrengues, como diz a Cris, saca? É preciso ter essa sensibilidade de aprender a ser egoísta também. Tem muita gente que se afunda em doença, se afunda em depressão, se afunda em doença real, física. Não que depressão não seja, perdoem a expressão. Mas criam no corpo, na materialidade, doenças porque é necessário dar uma pausa. E se você não dá uma pausa para o seu corpo conscientemente, amorosamente, com a preocupação de ter momentos de autocuidado,
o corpo ele vai te parar de alguma forma, o subconsciente ele tá atento o tempo inteiro. Chega uma hora que para não bugar a coisa toda, como dizem os nossos filhos adolescentes, que para não bugar a coisa toda, o corpo trava. E aí é onde você chega um momento que você não aguenta de dor e tá em cima de uma cama, porque não teve aquele olhar necessário de se cuidar antes de se doar. Cris, acompanhou sim alguns desses perrengues. E como fazemos para ajudar alguém do seu lado que sofre de depressão? Nil, é o seguinte, você não tem... volta lá. Não é mimimi a dor do outro. Então é importante você olhar para a pessoa com a consciência de que ela está sofrendo. A dor é dela. A gente não pode julgar o tamanho da dor, qual é o tamanho do abismo dela, qual é o tamanho do buraco que ela está, qual é a pressão, quais os pensamentos que passam. Tenha muito cuidado quando você for na tentativa de ajudar alguém que está sofrendo de uma depressão num quadro mais grave, não ir com frasezinhas prontas motivacionais. Sabe aquela historinha? Sai dessa! Você tem que ter força de vontade, não se mexe. Isso vai disparar na pessoa uma culpa ainda maior, porque imagina só, olha, eu era uma pessoa superativa, fazia as coisas, fazia a vida, eu ajudava, eu cuidava, e agora, meu Deus, ele tá falando pra eu me mexer, ela tá falando pra eu me mexer e eu não consigo sair do lugar. Melhor morrer. Entende a possibilidade que você tem de aprofundar ainda mais o problema, de piorar ainda mais o problema e trazer gatilhos que ela pense em outras possibilidades, que essa pessoa pense em outras possibilidades, tá? Já que eu não consigo viver desse jeito, porque lembra que a depressão paralisa. Já que eu estou paralisada, é melhor não viver. Aí vem o projeto de uma tentativa de suicídio, de tomar remédio, de tomar um veneno. Consegue entender? Cuidado para não machucar ainda mais a pessoa e não piorar ainda mais o quadro dela. Que essa é uma possibilidade. Observa também, Nil, qual é o tipo de depressão que ela está sofrendo neste momento. É uma depressão que é urgência, ela já está pensando em atentar contra a própria vida, eu preciso levar ela para um hospital para internar, para ter um atendimento com mais atenção. Ou então não, ela tem uma depressão ali que ainda está controlado, é algo que ela está sofrendo, existe dor, mas não é nada que eu sinta que ela vá atentar contra a própria vida nesse momento. Então, pega essa pessoa, leva ela no terapeuta. Leva ela em uma pessoa que consiga, de forma de preferência rápida, identificar aquilo que está acontecendo. Identificar esse fundo de abismo dela, entender quais são essas camadas dentro desse abismo, para poder curar a causa dessa depressão. É super possível você conseguir um resultado extremamente positivo para essa doença de formas terapêuticas. Mas depende muito, é óbvio, da técnica que você indica a pessoa, que você leva a pessoa, da forma que trabalha. Mas existe sim, tá? Mas vá sempre com muito amor. Não há nada nesse mundo que o amor não cure, minha gente. Nada. Vá com muito amor, se coloque à disposição. Existe a possibilidade de problemas espirituais se tornarem depressão? Existem. A Cris já até respondeu. Existem sim, Flávio. Existem sim. A Cris, inclusive, vai fazer comigo uma live agora, do Setembro Amarelo. E ela também vai poder falar um pouquinho mais desse sentido, né? De como a espiritualidade pode interferir, sim, numa depressão, trazendo uma doença, enfim. Tudo aquilo, entende sempre isso. Tudo aquilo que você não cuida, não dá atenção, ele vai voltar de alguma forma para chamar a tua atenção, mesmo que seja por imposição. Qual é a sacada? Primeiro ponto, não ache que tudo é espiritualidade. A Cris também é da pegada da espiritualidade, então ela também sabe disso. Tem gente que acha que tudo é macumba. É feitiço que me mandaram. Não, porque caiu em depressão, nossa, vai morrer, mas é por causa disso, entendeu? Porque fizeram uma ex da pessoa que fez uma macumba e ele tá mal pra caramba. E aí projeta toda a responsabilidade daquela doença numa macumba, entende? Quando você cuida, primeiro ponto, quando você cuida da sua energia, da sua frequência energética e se blinda também
em espírito. Afinal, nós somos espíritos numa experiência encarnatória. Quando você trabalha a tua frequência e o teu espiritual, pode mandar a macumba que for, que você tá ali tão protegido na tua luz que não há aquilo que te alcance. Então, o autocuidado, ele é a resposta, gente. É o amor, mais uma vez, é o amor. Primeiro, o amor para você mesmo, aprender a ser egoísta. Quando você diz sim pro outro, dizendo não para você, isso não é saudável. Isso só tá te levando para um buraco ainda maior. É como se você tivesse, a cada sim que você dá pro outro, dando um não para você, é como se você estivesse cavando o buraquinho e se enfiando dentro dele. O sim pro outro, ele só vale a pena quando ele também é um sim para você. Porque até a energia com qual você vai fazer aquilo para a pessoa, vai se doar para a pessoa, ela já é diferente. Você já está entrando naquele processo com amor. Eu estou fazendo sim pela pessoa, eu dei um sim para ela, mas eu também dei um sim para mim mesma. Eu estou bem consigo mesma. Consegue entender isso? Faz sentido para vocês? E lembra sempre o seguinte, espiritualidade e mente, uma coisa tem que estar curada com a outra. A espiritualidade, ela consegue trabalhar melhor quando você tem uma mente que está curada. Consegue entender? Lembrando em frequência, energia. Se você vai doar, se você tem uma espiritualidade de mediunidade, se você dá passe, se você é terapeuta. Cara, se eu, Ana Paula, como terapeuta, como analista, como coach, se eu não estiver bem comigo mesma, não adianta eu querer ser remédio para ninguém. Nós todos somos medicina um dos outros, entende? E se eu não estiver curada, eu não tenho como curar outra pessoa. Sempre que você for pedir ajuda, observa também isso. Para quem você está indo pedir ajuda? Eu lembro que foi antes da quarentena, quando a Sweet Medicine Nation, que é uma maravilhosa, uma xamã incrível americana, norte-americana, ela esteve aqui. E a gente estava falando dessa responsabilidade, de como os terapeutas agora estão se autodenominando, e aí tem gente que faz um curso de final de semana e já sai por aí botando energia em todo mundo. Só que tipo de energia? Se a pessoa não teve nem tempo de trabalhar isso na sua própria vida para doar para o outro, que tipo de coisa a pessoa está preparada para dar para o outro? Ah, mas não tem a pessoa que é intuitiva e que já tem seus dons naturais? Tem. Mas é importante a gente entender que tem que existir ética em tudo, inclusive para ajudar as outras pessoas. Eu tenho que primeiro aplicar isso na minha vida, ter coerência naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Eu não posso só chegar para vocês e cuspir um monte de verdade para vocês falarem, nossa, como a Ana Paula é maravilhosa. Aí chega dentro de casa, a Ana Paula não é nada disso. No dia a dia, a Ana Paula tá fazendo fofoca, tá de mimimi, tá gastando energia com que não vai prestar. Consegue entender isso? Tem que ter coerência, tem que ter sentido, tem que ter coração na vida. Tem que entender como você coloca a tua verdade de forma amorosa e responsável, principalmente com todas as pessoas que te cercam. Olha, a Vivi também vai fazer uma live comigo agora. Aliás, vou até fazer o convite para vocês também. Por conta do Setembro Amarelo e por experiência própria. Lembra? Coerência, por experiência própria. Eu sei o quão poderoso é você trazer para sua vida ferramentas de autoconhecimento, ferramentas que te tragam uma elevação energética, que te trabalhem espiritualmente, para te facilitar também sair desses perrengues da vida, de depressão emocional, mental. Eu sei o quão é valioso. E aí o que eu fiz? Eu tive muito relato, gente, vocês não fazem ideia, é algo chocante e extremamente doloroso. Quando eu fiz a imersão Despertar de uma Nova Consciência, foram 2 pessoas, me mandaram DM, me mandaram inbox, falaram, olha, uma delas me falou assim, eu já tinha perdido o sentido da vida. Foi tão bom encontrar você, porque agora eu tô vendo as coisas de outra perspectiva. E aí uma outra, quer dizer, essa tava pensando em suicídio. Uma outra pessoa me mandou mensagem, acabei de sair, estou me recuperando de uma tentativa de suicídio. No meu antigo trabalho, a mãe de uma adolescente falou, a gente acabou de passar no hospital,
Eu trabalhava com festas e, enfim, festas de debutante. E essa mãe veio pra mim e falou, olha, acabei de vir do hospital. Porque uma coleguinha dela, que vai vir na festa também, ela tentou se matar e ela tá lá internada. E na hora me veio aquela coisa, sabe? Aquele aperto no coração. Gente, cadê a família dessas crianças? Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê a atenção? Cadê o amor? Cadê o cuidado? Só que eu também, eu sou avessa a remédios, e essa é só a minha opinião, tá, gente? Por favor, não entendam isso como absolutismo. É só a minha opinião. Tem casos graves que a pessoa precisa primeiro de medicamento, depois de terapia. Tudo tem que ser avaliado com responsabilidade. Então, por favor, não me interpretem mal. Mas dentro do meu mundo, da forma como eu vejo as coisas e a vida, eu não gosto de remédio, porque aquilo te vicia, vai trazendo uma doença atrás da outra, aí você toma mais remédio para curar outra doença que aquele primeiro remédio trouxe e lá vai. Eu pensei, bom, de que forma a gente pode abordar a inteligência mental, a saúde mental, espiritual da pessoa, emocional, de forma que ela não tenha que ficar se impactando tanto pela medicina tradicional, pelas drogas que a gente conhece. Falei, bom, que tal compartilhar medicinas alternativas com especialistas de diversas técnicas para que as pessoas possam conhecer? Tem diversas técnicas, minha gente, de cura, com profissionais extremamente sérios, que podem contribuir para a tua saúde também. Nessa semana de live, 2 semanas serão praticamente, 15 dias, 2 semanas. Vai ter cura arcturiana, Theta Healing, Reiki, Oráculo das Deusas, bruxaria natural, que mais? Yoga, tudo que vocês imaginarem, xamanismo, coisa mais linda, gente, Conselho das Anciãs. A Warani vai vir passar um pouquinho da experiência dela. A Malê, que é facilitadora cardio-intuitiva também, é fundadora da Escola do Coração. Olha que coisa linda, olha quanta medicina alternativa para te trazer possibilidades de cura de forma a sair da caixinha do tradicional. Quando a gente entende a inteligência que existe no nosso espírito e no nosso corpo e como tudo está conectado o tempo inteiro, a gente consegue entender essa farmácia de possibilidades que nós somos. A nossa cura está dentro de nós. Ah, mas se eu trabalhar só o energético vai resolver? Não! Eu já cansei de ver gente cagada que acha que vai lá jogar um tarô e resolveu a vida, gente. E não é assim. Você tem uma mente que é física. Nós somos um ser completo. A gente tem um espírito que é sutil, que é a alma, energia de alma. Que aí as medicinas de alma, como a Cris falou, elas funcionam, mas você tem essas cagadas terrenas da matéria. Você tem os vícios, os traumas, as crenças. Você tem a educação que aquela criança teve, que você teve na tua infância e que te gerou disparadores também de doenças, que vão te ajudar a materializar. Aí a pessoa fala, nossa, mas é tão espiritualizada e sofreu de câncer. Oh, meu Deus, espiritualidade não ajuda. Ajuda, gente, mas vamos ter responsabilidade, cada coisa na tua caixinha. A gente trata a mente da pessoa quando a mente está sã. Aí, minha filha, é só viver a vida, co-criar a realidade que quiser, viver em paz principalmente, o que é mais legal quando você entende que você está em comunhão, em coerência com a tua energia matéria, física e a tua alma, é que na verdade você nem precisa de tanto para viver. E as pessoas ficam naquele caminho dos ratos, correndo, trabalha, ganha. E aí deixa de lado quem mais importa, que são as relações, as pessoas que a gente ama. É uma pessoa que tem síndrome do pânico. Toda doença, lembra que ela é gerada primeiro energeticamente, mentalmente, espiritualmente. Então ela é criada a nível quântico, em algo, num campo sutil de pensamento que a gente não tem o controle. A síndrome do pânico, ela tá muito ligada com um desespero, com o incômodo da vida, com algo que não está encaixado dentro dela mesma. E aí vem a necessidade também de você se aprofundar e entender qual é a pecinha, em que momento a pessoa se perdeu dentro dela mesma. É pesado isso, né? Forte, mas existe. Existe. Eu já passei por momentos na minha vida que eu olhava pra mim e eu falava, gente, onde eu me perdi de mim mesma? É pesado isso. Mas posso te dizer, quando você se faz essa pergunta, a resposta vem. E aí, quando você acha a resposta, você pode curar. A questão é que
muitas vezes para não se deparar com a dor daquilo que gerou aquele problema, com aquele... não é nem disparador, porque o disparador ele vai acontecendo ao longo do tempo depois, mas com a raiz do problema, onde nasceu aquela erva daninha, para não lidar com aquela dor, não se deparar com aquela dor, é óbvio que o teu ego vai te proteger, para evitar que você se machuque, para evitar que você enfrente aquilo e sinta, pior é isso, e sinta a dor que você já sentiu. Então é muito comum os ciclos que se repetem também. A pessoa que vive aquela situação que é dolorosa, aí dá aquele respirozinho, aí de repente vai e volta para trás. Aí fala, eu não sei o que acontece, que não dá certo, eu dou 2 passos para frente e 3 para trás, eu não consigo caminhar na vida, as coisas não dão certo. Tem coisa errada, tem ajuste a ser feito. Observa nesse ciclo, todas as vezes que você tem que recomeçar, todas as vezes que você sente aquela sensação, que você sente aqueles mesmos medos, ou então não, porque toda vez que acontece isso, fiquei dura, então eu tenho que voltar para casa dos meus pais. Aí vai e volta pro colinho da mamãe e do papai. Qual o apego eu tenho emocional àquela relação de dependência que não me permite viver a minha vida? Consegue entender? Qual é o natural da vida? Por isso que é importante os pais desnecessários e também Deus desnecessário, mas esse é um assunto um tanto quanto profundo, e considerando que já faltam 8 minutos para as 10, eu não vou entrar nesse quesito hoje, mas é importante a gente falar. A importância de tornar os nossos pais e os nossos filhos desnecessários. E torná-los desnecessários não quer dizer que você vai anular ou deixar de amar. Só quer dizer que você não vai carregar culpa por você viver a sua vida e não viver a deles. Entende? Você se distancia do passado. Não é nem se distancia do passado, é honrando realmente as raízes, né? Qualquer pessoa aqui só existe porque primeiro vieram os pais, depois antes os avós, tem toda uma ancestralidade para que nós possamos hoje estarmos aqui, cada um de nós. E é importante a gente honrar isso e amar sim isso. Só que a gente também tem que se libertar de muitos padrões que as famílias vivem e seguem durante a vida e gerações em gerações, se distanciar disso, se libertando de não repetir o padrão. Exemplo, bisavós que passavam muita necessidade, aí os avós repetiram o padrão. Aí os pais também, aquele pensamento de escassez, aquela cultura da falta, aquele sentido de falta, de não tenho, de pobreza, aquele voto de pobreza que vem desde gerações lá atrás. Muitas vezes para a pessoa nessa geração quebrar esse vínculo com a ancestralidade para viver a própria vida é um processo árduo. Porque quando a pessoa começa a ganhar o dinheiro dela, ela começa a se distanciar da família. E uma necessidade que o ser humano tem é a necessidade de aceitação, de se sentir parte de algo, parte de uma tribo, parte de uma família, parte de um núcleo, parte de algo. Nós temos essa necessidade. Quantas famílias você vê de mães que sofreram abuso, as filhas sofreram abuso, tiveram filhos jovens e vai aquela escadinha de padrões que vão se repetindo. Quando você vai fuçar o padrão, isso surgiu em algum momento em uma das ancestrais e aí isso precisa ser curado. Só que você só consegue se curar identificando. Por isso é importante prestar atenção em tudo que você vive, em como os padrões se repetem. Flávio tá entendendo? Imagina, Nil. Eu quem agradeço, viu? É Nil ou é Nib? É Nib. Depois você me escreve seu nome aqui para eu chamar do nome certo, né? Acho que tem que continuar na próxima live, tema. Então, Ana, como vai ter agora, minha xará, Ana Paula, como vai ter agora esse projeto do Setembro Amarelo? Gente, acompanhem, compartilhem de verdade. A gente pode ser a luz na vida de alguém. Quando eu falo para vocês compartilharem, não é por mim.
Todas as medicinas que eu vou trazer para vocês, todos os terapeutas que farão live comigo durante esses 15 dias, são medicinas que eu já conheço, que eu já passei, que eu posso dizer para você, de fato, que são terapeutas sérios. O que eu tô ganhando com isso? Nada. Não, nada é muito, né? Financeiramente, nada. A única coisa que eu ganho é a alegria de alguma forma poder impactar a vida das pessoas com algo que é maior, com algo que vai trazer uma luz para de repente algo que ela esteja passando. São medicinas seríssimas que mexem muito com a energia. Ah, então se eu fizer isso daí já vai resolver? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a merda tá na mente e a gente precisa sim entrar num processo mais profundo de análise. A análise corporal, ela é ótima, dá pra ver abuso na análise corporal, gente. É mágico você olhar o corpo da pessoa e você entender como a mente dela funciona, como aquele padrão se repete a partir de como foi construída a infância dela. É um negócio doido, cara, é surreal. E eu gosto muito, de todas as minhas técnicas, a análise do corpo explica é a que eu mais gosto, porque ela consegue chegar numa profundidade absurda e é muito simples, cara. Você pode tentar se esconder do jeito que for. Você se olhou no espelho, eu vi o teu corpo, eu consigo entender o que passa na tua cabeça. É muito doido isso. Para vocês verem como a energia, ela tá o tempo todo moldando a matéria. A energia da sensação que aquela criança teve quando ela viveu, exemplo, no ventre da mãe, o sentimento de rejeição, traz nela um corpo magro, esguio, com quinas marcadas, com olheira profunda, olhos grandes, entende? Olha como é mágico você entender a mente da pessoa olhando para o corpo. Enfim, adoro. Bom, então, e aí dentro desses 15 dias, Nils, agora eu já sei. E aí dentro desses 15 dias, a gente vai ter oportunidade de se aprofundar em vários temas. Dá uma olhadinha no meu feed, já tem vários terapeutas lá que eu já coloquei, tem o histórico. Vou conversar também com uma menina que amorosamente, a Glorinha, ela veio de uma situação de tentativa de suicídio, ela tentou tirar a própria vida e ela resolveu abrir o teu coração e compartilhar pra gente como também foi essa experiência pra ela. Por mais que eu tente falar por alguém que sente a dor e a necessidade de interromper a própria vida, é diferente quando você tem a oportunidade de ouvir isso de quem realmente sentiu essa dor na pele. E é isso que a Glorinha vai trazer também. Eu tô muito contente com todas as pessoas que toparam, gente. É incrível quando a gente se propõe a fazer algo que é maior do que você. Quando eu pensei em fazer alguma coisa, porque me incomoda você saber que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. Eu tenho um filho de 15 anos. Essa geração que sofre hoje serão os adultos de amanhã. Tá na mão deles transformar o mundo. E se a gente não tiver cuidado com esses jovens hoje, com essas crianças, com as nossas famílias, pra que pensar no futuro? Se a gente não tem cuidado com eles hoje. E aí isso me apertou muito o coração e foi assim que a iniciativa do Movimento Amor em Luz nasceu. E eu tô muito contente de muita gente amorosa trazendo a sua medicina, compartilhando a sua medicina, mostrando que há alternativas de cura, sim, com muito mais amor, com vida, com luz, com suavidade, com sutileza. Meus amores, 1 minuto e 35 para acabar. Sempre chega no final da live eu sentindo que podia levar mais 3 horas aí, porque assunto não faltava. E tem assunto pra caramba também. Fica o convite para cada um de vocês a participarem de verdade. De verdade, a gente vai conseguir se aprofundar nesse tema. Se você conhece alguém que passe por depressão, que tenha pensamento suicida, que precise de ajuda, não seja egoísta. Compartilhe isso com essas pessoas. Apresenta para elas uma forma diferente de buscar a cura. É isso. Sempre essa a intenção. E que bom que deu tudo muito certo. Eliane, beijo! Aurizete, Lucila, Aninha, beijo para todos vocês. Minha enorme gratidão. Pati, você tá aí, não tinha te visto. Tá vendo? Por isso que eu gosto quando vocês ficam aí mandando mensagem, porque eu sei quem tá aí conversando comigo, meninos.
Flávio. Gratidão a cada um de vocês. Um mega beijo. Agora, dia 10 é Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio. Então, é dia 10 que a gente vai começar com a primeira live do dia 10 ao dia 25. E foi muito lindo que tanta gente aderiu que eu tive que estender o período mesmo. Que era para ser uma semana, virou 2. Só gratidão, universo. E bora se curar aqui junto. A gente vai muito, 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 muito mais longe. Dia 10 eu espero vocês.